Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa Verdade 2013. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso debate hoje é a respeito do financiamento público de campanha e reforma política. Fique atento, o programa Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do telefone 3486-1721 ou pelo Twitter Hamilton Nog. Vale pergunta, vale comentário, só não vale deixar de participar. Assunto do seu interesse, reforma política e financiamento público de campanha. Além de você que participa aí de casa, participa aqui conosco Rosendo Amorim, ele é doutor em Sociologia e professor da Unifor. Também conosco Carla Michele, ela é cientista política, e Luiz Cláudio Barbosa, o consultor político. Senhores, Carla, muito boa noite, prazer recebê-los. Financiamento público de campanha, para a gente dar o pontapé aqui. Quem é a favor, quem é contra e por quê? Sem essa história de rapaz, sim ou não? Carla, boa noite. Boa noite, Hamilton, boa noite aos meus colegas de debate, boa noite a todas as pessoas que nos assistem. É uma satisfação participar nesse momento que acredito que seja histórico para a sociedade brasileira, em que a sociedade foi às ruas, se manifestou e cobrou alguma atitude do poder público, que acenou com a possibilidade de acelerar, né, a reforma política, que há muito tempo já está parada no Congresso, né, um projeto antigo, um anseio antigo de parte da sociedade brasileira. E um dos pontos desse projeto de reforma política diz respeito exatamente à questão do financiamento de campanhas eleitorais. No Brasil, hoje, o financiamento é misto, né? Nós temos parte do financiamento que é público, mas nós temos também a possibilidade de pessoas privadas, empresas, pessoas físicas contribuírem, né, com um percentual que é determinado por lei com as campanhas eleitorais, né? Eu acredito que o financiamento privado de campanhas coloca candidatos em situação de desigualdade muito grande e nos afasta muito do conceito de poliarquia trabalhado por um cientista político chamado Robert Dahl, que seria, o conceito de poliarquia diz respeito à possibilidade do maior número de candidatos disputar nas mesmas condições o voto da maior quantidade de eleitores. Então, quanto mais nós nos aproximamos disso, nós teremos uma sociedade cada vez mais democrática. Então, acredito que o financiamento exclusivamente público de campanhas eleitorais permitiria um controle social muito maior sobre o que se gasta, que não é pouco, em campanhas eleitorais, e possibilitaria também candidatos em concorrerem em uma situação de igualdade, né? Hoje nós temos campanhas eleitorais aqui mesmo, nos municípios a gente percebe isso, de candidatos que têm um potencial muito grande de propaganda, que fazem campanhas no rádio, na televisão, com superproduções, contratando profissionais a peso de ouro, que ocupam as ruas com carros de som, ou seja, pessoas que têm condições financeiras de bancarem uma campanha extremamente cara, enquanto outros candidatos não têm sequer um carro para se deslocar aos locais mais longínquos, mais distantes, aos bairros que realmente precisam ser visitados, né? Porque a gente ainda tem uma campanha que é uma campanha tradicional, muitos candidatos não têm sequer condições de chegar a essa população porque não dispõem de condições financeiras para tanto. E aí o interesse público fica em detrimento da condição financeira para bancar aquela campanha muitas e muitas vezes milionária, né? Rosendo? Bem, eu acho assim, teoricamente, tudo que a Michele falou é muito bonito, né? Essa história de procurar estabelecer uma isonomia para os candidatos em termos de que eles vão para a competição eleitoral em pé de igualdade. A minha grande dúvida é se o povo brasileiro, a população brasileira hoje, ela já tão revoltada como está com os políticos, com a classe política, se ela concordaria, se fosse feita, por exemplo, a consulta popular, se a população concordaria com essa ideia de financiamento público de campanha. Porque, na verdade, já há um financiamento público de campanha através do fundo partidário. Então, isso já existe. Então, eu acredito que tanto doações de particulares ou de pessoas jurídicas, de empresas, poderiam ser feitas. O que falta é um controle da contabilidade pública, não só nesse nível do financiamento das campanhas, mas da política de um modo geral. 30% de tudo que circula no meio político está completamente ainda hoje fora dos controles de contabilidade moderna. Então, o que tem que haver é transparência, quem doou, quanto doou e etc.
Então, assim, eu não acredito que o povo brasileiro, se fizer uma consulta para o povo não concordará com essa ideia de financiar a campanha de ninguém. Ok. Luiz, boa noite. Eu sou contra o financiamento público de campanha. A presidenta Dilma Rousseff, quando viu a situação de que o seu governo estava com super manifestações, não foi pequenas manifestações, não, foram grandes manifestações. E um dos principais alvos dessas manifestações eram os partidos políticos, que já não mais representavam as demandas sociais. Os partidos políticos eles foram praticamente enxotados da vida privada do cidadão. O cidadão não vê naqueles parlamentares um representante dos seus interesses. Ela, orientada pela equipe de marketing dela, disse: vamos jogar uma cortina de fumaça, vamos jogar a discussão da reforma política. Só uma parte. Quando o povo, de fato, que esse povo foi para a rua, grande parte está querendo reforma tributária, porque a carga tributária que nós estamos sobre os nossos ombros é muito pesada, e uma reforma da Previdência que não seja como a outra que foi feita, para prejudicar em grande parte os trabalhadores. Aproveitando que você está falando, é o seguinte: nós vamos fechar um ciclo de 20 anos. Fernando Henrique Cardoso, 8, Lula, 8 e Dilma, 4. O que está acontecendo? As grandes reformas não foram feitas. Não foram feitas. E o que aconteceu? A reforma política, desde 2007, estava tramitando. Até 2011, ela tinha tudo para acontecer. O que acontece? Veio 2012, ano de eleição. Eles disseram: não, esse ano não dá mais. Então, vamos deixar para 2013, para que as regras novas que venham aconteçam para 2014. Só que também 2013 agora não dá para 2014. Então, que é outro conserto que precisa ser feito. Então, as eleições, essa história de eleição de 2 em 2 anos, acredito que tem que haver um procedimento para que a eleição de prefeito ocorra como junto com as outras eleições, porque são custos, são gastos, que é de 2 em 2 anos. O tripé que sustentava a presidenta Dilma Rousseff caiu. A sua alta popularidade, hoje ela não tem mais essa alta popularidade. Você tem uma ideia, quem acompanha o jornal União Brasil já viu que hoje saiu uma pesquisa na qual ela despenca. Então, o que você começa a assistir? Ela perdeu a popularidade, ela perdeu o controle sobre a base aliada. Só para você ter ideia, né, Michele? Na votação dos royalties, hoje, que aconteceu hoje, e o caro telespectador que assistiu domingo, vai dar de cara que foi empurrado para agosto. Por quê? Porque não houve entendimento. Várias questões ficaram para agosto, né? E o terceiro ponto, uma presidenta que hoje já não deslumbra nem disputar a reeleição. Os dois motivos. Uma, porque uma parte da base aliada quer, nessa mini-reforma que eles querem impor, acabar com a reeleição. Criar um mandato de 5 anos. E segundo, ela hoje provavelmente não seria uma candidata do seu próprio partido. Quer dizer, a gente assiste isso de uma maneira, só para finalizar, tem uma discussão que ninguém está falando até agora. Qual é? É a liberação dos lobbies, dos grupos de pressões, que sejam regularizados, grupos de pressões, como na França, na França, nos Estados Unidos. Muito bem lembrado. E na Inglaterra, é regularizado. Muito bem lembrado. Porque funcionando debaixo do pano é bem pior. Pergunta do odontólogo José Ferreira Cunha. Abre aspas. No Brasil, quando você proíbe, as pessoas encontram um jeitinho. Os maus políticos, candidatos, não teriam mais vantagens referentes ao financiamento público de campanha. Pois, além de receber dinheiro público, receberiam de empresas através de Caixa 2 e fariam campanhas com dinheiros públicos e privados. Pelo que eu entendo da pergunta dele, há aquele aporte do financiamento público, mas eles não deixariam de receber por meio de Caixa 2. Ele está supondo, enfim, o que vocês acham? O que aconteceria é o seguinte, Hamilton, é importante que a sociedade saiba que nós já pagamos a conta, né? Sendo financiamento público ou privado, a conta é da sociedade. Porque uma empresa privada que financia 2, 3 candidatos que têm potencial de vencer a eleição... Na verdade, ele investe, né? Obviamente que ele está investindo em um candidato para que depois ele possa se favorecer desse mandato.
Assim, não tem menino aqui, né? Eu acho que a sociedade já acordou para isso. São empresas que depois participam de licitações duvidosas, que ganham essas licitações, que vão fazer as obras públicas, que vão controlar o transporte público. Ou seja, a conta já é paga pela sociedade. Quando se tem um financiamento exclusivamente público, a gente vai poder questionar por que um candidato ele disputa numa campanha milionária enquanto o outro não tem condição sequer de chegar ao eleitor através de uma propaganda de televisão digna. Ele não pode gastar 5 milhões se o Ele outro não gastou vai só ter 1. como explicar isso. Deixa eu só... Então, o controle social é muito mais fácil quando você tem de maneira transparente a exibição desses dados, né? E hoje você tem um instrumento muito profícuo para isso, que é a internet. As pessoas já descobriram que a internet pode se converter num instrumento de participação política importante. Então, acredito que, em sendo exclusivamente público, nós vamos ter um controle maior sobre esses gastos que são feitos em campanhas eleitorais. Eu defendo a manutenção desse processo hoje misto, na qual, através do CPF, do CNPJ e da questão do fundo partidário, você financia uma campanha. Um exemplo, nós tivemos 176 candidatos em 2008 nas capitais. 176, juntando as 26 capitais, 176 candidatos. Em 2012, nós tivemos 173. O universo Prefeitura... Candidatos a prefeito nas capitais. Quer dizer, nós notamos que você praticamente repete o número de candidatos de uma legislatura para outra. O que acontece? O Tribunal Superior de Eleitoral, ele fez, na campanha de 2012, uma rigorosidade maior do que em relação a 2008, principalmente na doação de CPF. Caiu. Caiu o volume? O volume caiu muito. Caiu, o que era em alguns estados e algumas campanhas, 45%, caiu para 32%, em alguns locais caiu para 25%. Aí você tem do CNPJ, as empresas privadas. O que acontece? As empresas já em 2008 davam mais recursos para o candidato. Em 2012 eles vão para o outro caminho, eles dão para o partido. A maior fatia é a televisão, então, né? Aí vem a questão dos partidos, o fundo partidário. Vou dar um exemplo. Os grandes partidos do Brasil, eles deixaram de investir em 2012 em regiões como o Sul, o Norte e o Centro-Oeste. E se localizaram em doações de campanhas na região Nordeste e Sudeste. Por quê? São os dois grandes colégios eleitorais. Então, você assiste que, quando há uma rigorosidade maior da lei, você diminui o Caixa 2. Por exemplo, você tinha um montante trabalhado em algo em torno de 300 milhões na campanha passada, em 2008. O gasto na campanha de 2012, no geral, foi 600 milhões. Não houve aumento. Apenas houve uma rigorosidade maior da lei, que automaticamente os números bateram. Esse gasto maior em quê? Em televisão? Na montagem do programa? Onde é que está o maior filão aí? Hoje o comitê, hoje quem faz a questão da campanha não é mais o candidato, é o comitê que responde. Se é um partido ou uma coligação, cada um indica um membro e automaticamente... Contratação de profissionais, hoje você precisa... A campanha hoje é um empreendimento. Deixa eu melhorar a minha pergunta. A minha pergunta, Luiz, que eu quero saber é o seguinte. Se você modificasse o tipo de propaganda eleitoral, acabasse com todo tipo de grande superprodução e concentrasse no modelo, debate... Não funcionaria tão fácil assim. Não. Os Estados Unidos, um exemplo. O Obama, em 2008, abriu mão do recurso público e preferiu o recurso privado. Foi o que a Marina tentou imitá-lo em 2010. O que acontece? Nos Estados Unidos, você tem um espaço público, mas você compra os horários, você compra horário em rádio, televisão, internet. O que acontece? Eu vou passar para você, Michele. O que acontece? O que a Michele está dizendo é praticamente o seguinte: se deixar o financiamento privado continuar no ritmo que está, ele vai criar uma superclasse de políticos, né? Com mais recursos. Mas isso é natural em qualquer democracia. Você toma o caso da Inglaterra, você tem 3 partidos. O partido que está no poder é um partido cartel. É um partido que está interessado de usar o Estado em benefício de arrecadar recursos. O partido que mais se apresenta nesse sentido hoje no Brasil é o PMDB. Agora, nos Estados Unidos, a gente tem um modelo que as empresas que financiam campanhas eleitorais, elas próprias abertamente dizem que financiam, quem elas estão financiando
Isso é muito E o claro, isso é porquê? muito transparente. Por que que elas estão A legalização do financiando? lobby. Né? Aqui você tem uma empresa que financia 2, 3 candidatos. Né? Só para vocês terem uma ideia, o senador proporcionalmente mais bem votado no Brasil foi um senador pelo PSDB de São Paulo. Ele teve como principal financiador da campanha um banco. Uma instituição financeira privada financiando a campanha de senador. Obviamente, depois ela quer, Aloysio Nunes. de alguma maneira, se favorecer desse mandato. Isso é certo. Né? E uma outra coisa também é porque nós temos no Brasil a realidade de um Estado patrimonialista. Né? São essas pessoas que acham que o Estado já deve estar a seu serviço e aí, quando elas financiam as campanhas, obviamente que elas querem ter, essas elites econômicas também querem ter, obviamente, um percentual de participação nesses governos. Mas Né? vou fazer Então, isso no Brasil é muito Vou fazer um preocupante. contraponto rapidamente a ela. O que é que acontece é o seguinte, você tem um partido como o PMDB, que tem vários ministérios. Foi o partido que mais arrecadou para suas candidaturas a prefeitos na eleição passada. Por quê? Um partido que elege um número maior de prefeito, ele tem uma tendência natural de eleger também uma bancada federal enorme. E isso aumenta, né, professor Rosendo, o número de recursos do fundo partidário. Você tem os 5 principais partidos hoje no Brasil que recebem esse fundo. Você tem o PT, o maior partido, logo depois vem o PMDB, os 2 maiores partidos estão na coligação. Você tem o PSDB e você tem o DEM, o PP. O quinto era para ser o DEM, mas já não é. É o PSD. Um partido que foi criado da noite para o dia. Uma mágica que ninguém entende. E no fundo partidário que, contraditoriamente, deveria favorecer partidos menores. Esses sim deveriam ter um maior percentual no fundo partidário e Teoricamente, teriam acabam menos recebendo condições menos. de captar lá fora, né? Exatamente. Rosendo? Pois é, e assim, quando a gente fala dos lobbies, eu acredito que nós somos ainda um modo de produção capitalista e não vai, eu acho impossível que determinados grupos econômicos, eles vão se eximir de participar de alguma forma das decisões políticas, eles vão de alguma forma tentar interferir. E assim, a grande questão que eu me levanto é de que, de fato, como ele colocou no início, se dos males o menor, ou seja, que haja uma transparência dos lobbies, que os lobbies assumam quem é que eles estão apoiando. Por quê? Porque o cidadão, se ele sabe que aquele candidato está sendo apoiado pelas companhias tais de armas, que a gente sabe que o plebiscito, por exemplo, o desarmamento, ele só não foi favorável ao desarmamento, porque houve um lobby muito forte das empresas que fabricam armas, né? E esses lobbies vão acontecer como nos Estados Unidos acontece, com as companhias de cigarro, com armamentos, com álcool, que é outra coisa que é uma droga que, tudo bem, os lobbies religiosos. Aceito, né? Lobby religioso. Religioso. Então, quer dizer, os lobbies vão continuar existindo e vão procurar estratégias para ter representações ou alguém que você quer ver um lobby? Isso também é política, Porque né? na Isso democracia, também é política. de todo mundo quer ser representado lá. A grande questão, que eu acho que eu concordo com ela, o desequilíbrio que historicamente ocorre, é que, por exemplo, você pega o perfil parlamentar do nosso Congresso, ou se você sair também nos níveis estaduais e municipais, você vai ver que o que predomina é, por exemplo, o empresariado, não é setores dos trabalhadores, tipo, da categoria de professores, da categoria, sei lá, disso ou daquilo, não é a classe trabalhadora, não é representante dos trabalhadores, mas predomina, se você for ver, 70%, 65% ou mais de quem está no Congresso Nacional, ou são empresários, ou representam interesse do empresariado. E isso não é, a sociedade não é composta de 70% do empresariado. Você quer ver um exemplo do que você estava Luiz, falando? eu vou só te pedir licença, eu volto com você no segundo bloco, a gente tem que fazer um breve intervalo agora. Você pode e deve elaborar sua pergunta e mandar para a gente, 3486-1721 ou pelo Twitter, Hamilton9. Até já. Olá, estamos de volta. Segundo bloco do programa Verdade de hoje, discutindo financiamento público de campanha e reforma política. Você participa por meio do telefone 3486-1721, pergunta ou comentário, ou pelo Twitter, Hamilton Nog, aqui ao vivo. Além de você, participou conosco Rosendo Amorim. Rosendo é doutor em Sociologia e professor da Unifor. Participa também Carla Michele, cientista política, e Luiz Cláudio Barbosa, consultor político. Luiz, temos aí em pauta uma mini-reforma. O que era uma Constituição exclusiva, passou a reforma política e agora a mini-reforma eleitoral. Que, por sinal, amanhã
aliás, hoje já teve o estabelecimento dessa comissão, né? Qual a diferença aí? Como é que você vê essa... Primeiro, vamos recapitular aqui um momento histórico. Uma presidenta Dilma acuada se reúne com o vice-presidente, com um representante da OAB e outras figuras importantes do círculo pessoal dela e fala numa reforma política com plebiscito. O próprio Michel Temer é contra na hora, disse, não pode, não há tempo. E ele é um constitucionalista, ele conhece. O que é que acontece? Dias depois, as duas maiores lideranças do Congresso, Henrique Alves e Renan Calheiros, são pegues usando os aviões da FAB para uso próprio. O que acontece? Eles, sabiamente, viram uma situação que não podiam contornar, a opinião pública raivosa em cima deles, dizem, vamos fazer a mini-reforma. Essa mini-reforma é fruto muito mais de uma série de percalços que o Congresso e o Planalto estão acontecendo. Então mantém as duas pautas, mini-reforma e reforma política. Só que diminuíram para 3 itens, não é mais 5. Os itens principais são o financiamento público de campanha, o fim da suplência de senador. E a velha discussão das coligações. E ainda tem a questão agora, lista fechada ou aberta, também é uma discussão que eles estão tentando esconder. Que tem gente que não compreende o que é isso. O que é essa lista fechada? O que é essa lista aberta? Hoje nós vivemos em lista aberta. Mas se os partidos impõem a lista fechada, você vota no partido e o partido escolhe quem é que vai para lá. Bom, peço licença, temos uma primeira ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? É Márcia. Márcia, você tem pergunta ou comentário? Primeiro, eu quero elogiar muito esse programa, porque eu adoro, fico muito triste porque eu perco. Fico muito feliz. Fico triste porque é pouco tempo. É verdade. E continuo aprendendo muito com essas pessoas que estão aí, que trabalham com você aí, eles ajudam nesse trabalho bom. Mas é bem rapidinho, só um comentário. Pois não. Assim, eu votei, no governador, na primeira campanha dele, eu votei na segunda. O questionamento é por gasto de campanha e tudo mais, quer dizer, o Ronda do Quarteirão, eu estava no Icaraí há uma semana, houve um assalto na casa vizinha, o Ronda demorou 35 minutos, quando chegou com 2 policiais, um ficou dentro da viatura, o outro desceu, o ladrão já tinha feito a limpeza na casa vizinha no Icaraí, e além com a lanterna fraquíssima, o motorista teve que pegar na viatura. O questionamento é uma coisa, tanto gasto, tanto investimento, para quê? Como é que se pode trabalhar com 2 policiais dentro de uma viatura para ir para uma ocorrência, demorar 35 minutos, a família lá, toda lá nervosa, eu chamei a viatura, demorou 35 minutos, 3 ladrões, 2 armados. Quando chegou a viatura, 2 policiais, o motorista não pôde sair da viatura e o outro com uma lanterna fraca, não pode fazer nada. E o ladrão já tinha saído. Eu sei que é pouco tempo, dou parabéns por esse programa, é só um desabafo. Porque a gente confia no político. O gasto demais nessa viatura de Ronda, de Ronda do Quarteirão, não adiantou em nada. E o resultado? Eu moro em Fortaleza, onde o Ronda só sabe passear, não tem culpa, porque só são 2 policiais. Márcia, agradeço mais. Tem uma ocorrência, vai direto ao policial e o motorista fica na viatura. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua ligação, Márcia. Muito obrigado, boa noite. Ligue sempre que quiser e puder. Quando Cid Gomes esteve com a presidenta Dilma Rousseff, na qual levou Roberto Cláudio, e ela falou dos 5 pactos, o governador Cid Gomes tentou impor o 6º pacto, que era a segurança pública. E a presidenta o cortou e disse que não, isso é responsabilidade dos estados. A questão da União é proteger a entrada das fronteiras e outras questões das rodovias. Então, o que está acontecendo? Hoje nós vivemos numa sociedade do pânico. O medo e o pânico, há uma diferença. Por exemplo, eu avanço para cima dela, ela tem medo, que ela está vendo o agressor. Ela vai saindo da faculdade, passa por um local esquisito. Ela não vê o agressor, mas ela fica em pânico, porque ela acha que de qualquer momento vai pular um agressor ali na frente dela e vai maltratá-la. Quer dizer, a sociedade hoje vive numa situação tão lastimável. Parece clichê, mas a história do convívio com o medo é a tradução disso. Você vê cotidianamente com medo. Nós estamos discutindo a questão da reforma política, mas se botar mais 2 ou 3 pessoas para falar, provavelmente também alguém falaria em violência. Tem que reformar os políticos, né? A gente precisaria de um código de defesa
para nos proteger dessa classe. Quando né, eu falei da questão do incômodo da população em relação a financiar campanhas, você vê, por exemplo, dos nossos problemas hoje tem a ver com a questão da segurança. Mas, assim, recentemente nós tivemos o assassinato do diretor do Colégio Pia Marta, aqui no Dragão do Mar. Naquele sábado, raramente eu vou ali, tinha ido ali naquele horário. O que é que eu observei? Né? E aí vem a questão de como os recursos são alocados. Então, você vê, por exemplo, aquela região ali, que é uma região turística, ela está mal iluminada, o Dragão do Mar está extremamente mal cuidado, os pisos todos degradados, ou seja, para quem for desordenada, absurda. Quem for cadeirante, os bancos quebrados, quer dizer, como é que um dos cartões postais da nossa cidade, que é o próprio Centro Dragão do Mar, quer dizer, enquanto você está gastando, sei lá, um investimento bem à frente de não sei quantos milhões, você não é capaz de manter, aquilo que está restaurar lá. E existem muitos estudos associando o pequeno delito ao grande delito. Quer dizer, a questão não é apenas o que nós contribuímos, mas é contribuir e não ver resultado. Porque, por exemplo, essa questão da segurança, isso que ele colocou, se você está numa área mal iluminada, isso já favorece a criminalidade. Então, como é que no entorno de uma área turística, você não tem uma iluminação adequada, não tem um policiamento adequado, muita gente, se você aglomera ali, tem várias casas de espetáculo, você junta muita gente e não tem segurança pública. Eu vou só lhe interromper, eu vou passar rápido a Michele. Michele, só para você ter uma ideia, professor. Nos anos 80, você se lembra muito bem, nós tínhamos um programa que passava de madrugada, Mão Branca. Eu lembro. Mão Branca passava violência, o cara esfaqueado e tal. Se você chegar à frente da televisão meio-dia, às 2 horas da tarde, você vê as mesmas cenas que você viu no Mão Branca nos anos 80. Em pelo menos 4 canais. Em 4 canais. Agora expandiu-se mais o volume de É porque agora você tem o violência. YouTube, você tem, por exemplo, hoje um repórter daqui da TV União foi assaltado, nosso querido Miguel. E ele falou do sacrifício que ele comprou um celular, está praticamente terminando de pagar a faculdade de jornalismo e numa região nobre da cidade é assaltado. À luz do dia, o cara colocou o revólver na cabeça dele. Quer dizer, o telespectador que está assistindo está dizendo, vem cá, eles não estão fugindo do tema, não? Não, não estamos. De alguma maneira, a reforma política também viria nesse sentido. Os parlamentares começar a fazer as aprovações de matérias que a população quer. Por exemplo, de uma hora para outra, eles desaprovaram a PEC 37. Começaram a transformar a questão da corrupção em crime hediondo. Quer dizer, de uma hora para outra, eles aprenderam a trabalhar? Abrir as votações? Rapidamente. O que acontece, Hamilton, assim, em relação à comissão que foi formada, eles têm um prazo para apresentar um projeto. São 90 na realidade, dias? são 90 dias para apresentar um projeto, né, de mini reforma eleitoral. Na realidade, inicialmente, as discussões elas se deram em torno do plebiscito, né, que é um instrumento constitucional pouco utilizado no Brasil. E que o PT ainda não abandonou, tudo indica, né? Não, na realidade, a ideia agora é submeter essa decisão da comissão que foi formada para esse fim à consulta popular, mas através de um referendo. Né? A ideia inicial seria de um plebiscito para fazer com que a população ela discutisse e votasse aqueles 5 pontos. Mas, obviamente, não existiria tempo para isso, né? Um plebiscito, quem pôde acompanhar o plebiscito que nós tivemos na nossa história política recente, né? Que foi o plebiscito para discutir o sistema e o regime de governo, percebeu que o plebiscito ocorre como se fosse uma campanha eleitoral. Então, é necessário tempo de propaganda, de rádio, de televisão, né? As frentes, elas têm que apresentar as suas propostas para que a sociedade discuta e possa se posicionar. Então, assim, diante de pontos complexos, né? Como, por exemplo, a questão do voto distrital, o voto distrital misto, qual seria o modelo adotado no Brasil, nós teríamos pelo menos 3 modelos que serviriam de inspiração para serem discutidos pela sociedade brasileira. Então, assim, questões extremamente polêmicas, uma discussão distante da nossa realidade, do nosso cotidiano, e o tempo não seria hábil para que a sociedade pudesse amadurecer esses pontos. Isso né? você Então, falando de ter do plebiscito em outubro. Mas o grande problema, se fosse através do eu acho plebiscito. que o grande problema de toda essa discussão, primeiro, eu concordo com ele que a reforma política provavelmente não seria a questão mais urgente a ser colocada na pauta de discussão.
Até porque o maior problema, que de vez em quando eles lançam aí como um balão de ensaio, o próprio governo, os políticos, é que, entre aspas, caso se consiga desenhar uma reforma política que seja referendada ou plebiscitada pela população, ela não vai entrar em vigor nas eleições do próximo 2014. ano. Então, isso significa dizer o quê? Que nós vamos assistir quase uma novela parecida quando houve a aprovação da lei da ficha limpa, que até hoje é um incômodo para os políticos, né? Precisou do STF. Duas medidas que até hoje causam incômodo na classe política, que é a lei da responsabilidade fiscal, que inclusive jogou muita gente dentro da lista negra, da ficha suja, e fazer com que a lei da ficha limpa de fato funcionasse. E agora a grande questão é, sim, vamos propor a reforma política, entre aspas, mais próximo do que o povo quer, mas não é para agora, é para 2016. Quer dizer, curiosamente, professor Rosendo, nenhuma das bandeiras levantadas durante as manifestações de rua apelaram para a questão da reforma política, né? Em nenhum momento se ouviu a população... De forma explícita, não. De forma explícita não ocorreu, né? O que, na realidade, incomoda a sociedade, é o que acabou de dizer essa nossa telespectadora, é a ausência de serviços essenciais. E aí, responsabilidade dos políticos. Exatamente. Bom, peço licença a vocês, tem mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome? Exatamente o que ela disse. Não adianta fazer a reforma política se nenhum desses itens interessa a gente. Interessa a gente reforma ministerial, interessa a gente o problema da segurança pública, que é da droga, tem que ser o governo federal com a Polícia Federal, porque o problema, o Ceará está horrível, está o Brasil todo, liga a televisão, 6 horas da noite, todos os canais, que é o Brasil todo. Então, a reforma política tem que partir da segurança, que é o nosso maior problema hoje. Ok, mas como é seu nome, por favor? Eu com meu filho, com medo dele usar a droga. Como é seu nome, por favor? Valéria. Valéria, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. E muito boa noite. Parabéns por ter participado. Vou voltar a Vamos lá. afirmar, o que deveria ser uma discussão de reforma política, hoje está se voltando mais para uma discussão das pautas que as manifestações deixaram bem claro. O problema não é dinheiro na área da saúde, tem. Tem dinheiro. Um exemplo, o Distrito Federal. Só o Distrito Federal tem 5 bilhões, quase 6 bilhões para investir na área de saúde. Se você chegar nos hospitais do Distrito Federais, uma calamidade. O hospital aqui da região norte, tão falado hospital, era para ter uma equipe de 300 médicos, só tem metade trabalhando. Hoje a presidenta... Tudo Juazeiro também ainda está faltando muito médico. A né? presidenta Dilma está Regional, tentando fazer também essa questão dessa proposta dela de mexer, trazer médicos estrangeiros, fazer com que o cara que está saindo do curso trabalhe mais 2 anos no município e tal. Mas sabe o que é isso? É que nós estamos há 20 anos, a classe política praticamente criou um mundo particular seu, de seus interesses. Uma ilha da fantasia. Deixou a população a mais. A população quer respostas rápidas, objetivas, e não está acontecendo. Um exemplo, só para passar a palavra para meus amigos hoje, o nosso querido Oscar Costa Filho, hoje, embargou a obra do viaduto, ali da região do Cocó. Quer dizer, a judicialização da política. Alguém quer mais comentar a ligação da Valéria? Tem uma outra coisa importante, assim, que também é parte do que a Valéria comentou, que eu acho que esse momento de Copa das Confederações, ele foi extremamente importante para a sociedade perceber, Hamilton, meus companheiros, que é falta de vontade. Porque, por exemplo, a principal avenida que dá acesso, né, para as pessoas que saem do aeroporto, vêm da Aldeota para o Castelão, 15 dias antes do primeiro jogo, ninguém acreditava que aquela obra seria entregue. E ela foi entregue. Então, todas as desculpas que nós historicamente estamos acostumados a escutar, de que o poder público ele é cheio de procedimentos especiais e tem que ter licitação e tem que ter tudo, é muito demorado, isso tudo caiu por terra, né? Nós já percebemos que quando há vontade política, recursos não faltam para isso, quando há vontade política, essas obras elas se concretizam. E o próprio rito processual de votação do Congresso, quando você vê 11 horas da noite eles lá trabalhando e tentando votar,
essa pergunta, por que não foi feito antes? Né? Exatamente, que é isso que se pergunta, por que a obra não foi feita a tempo, para que a própria população pudesse usufruir daquele benefício. Ou seja, hoje as pessoas elas já sabem, já percebem que o problema não é recurso, Carla, né? O problema é falta de vontade mesmo. Carla, o que você está falando, a passagem do Papa agora pelo Brasil, nada contra o Papa. Eu acho que para mim, é um Papa que tem demonstrado uma coragem enorme de enfrentar os problemas do Vaticano, principalmente das finanças do Banco do Vaticano. Mas quando foi colocada a questão de foi aplicado dinheiro público na vinda do Papa, que é um líder de um país, que é o Vaticano, está se questionando isso. Você nota que a população está atenta aos mínimos detalhes. Aí eu concordo com você, se nós conseguirmos implantar uma transparência melhor no Congresso e no Planalto, certas coisas vão mudar com certeza com a rapidez enorme. Hoje o presidente Renan Calheiros do Senado já anunciou que a comissão que iria de senadores pago pelo Senado visitar já não terá mais. Cada um pode ir por sua conta e risco. Né? Eu queria retomar, tanto pela fala das duas pessoas que ligaram, as duas mulheres que ligaram, quando foi colocado pela presidente ao nosso governador que a questão da segurança não entraria nesse pacto, né? Foi um grande equívoco. Por quê? Porque hoje mesmo a Polícia Federal está se mobilizando em vários pontos do país, inclusive na fronteira, lá na Foz de Iguaçu, que é um dos pontos de fragilidade, de entrada de drogas no país, né, pela Amazônia, por ali. Quer dizer, então nós temos dois problemas de segurança nesse país, que é a entrada da droga pelas fronteiras e das armas. De onde vêm as armas? De onde vêm essas armas que muitas vezes são mais capazes do que os das nossas polícias, que vão bater nos morros cariocas? Então, isso é da alçada do governo federal. E isso mexe com o processo da segurança. Bom, temos que fazer agora mais um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com o último bloco. Você pode ainda participar por meio do telefone 3486-1721 ou pelo Twitter, Hamilton Nog. Até já. Olá, estamos de volta. Terceiro e último bloco do programa A Verdade de hoje, discutindo financiamento público de campanha e reforma política nos seus vários aspectos. Você pode participar por meio do telefone 3486-1721 ou pelo Twitter, Hamilton Nog. Só tem mais esse bloco. Além de você, que participa de casa, participou aqui conosco Rosendo Amorim. Rosendo é doutor em Sociologia e professor da Unifor. Participa também Carla Michele, a cientista política, e Luiz Cláudio Barbosa, o consultor político. Senhores, Carla, pergunta é a seguinte, nós falamos sobre alguns mecanismos, mas são muitos, a exemplo de recall enfim, são muitos mecanismos que poderiam estar nessa reforma. O que vocês gostariam de ver discutindo hoje em televisão, em sociedade? Qual é o mecanismo que você acha que não está sendo falado? Que é ligado à questão de Fortaleza, as pesquisas eleitorais. A utilização ou não? Por exemplo, no dia do primeiro turno, a Michele teve mais cedo do que eu, no primeiro momento, e eu estive no segundo momento. Que eu disse, olha, as pesquisas tiraram o Heitor Ferro do segundo turno. Tiraram. Simplesmente, hoje o resultado poderia ser totalmente diferente. Totalmente diferente. A questão, eu acho, das pesquisas eleitorais, que devem ser muito mais rigorosas, e a questão bem objetiva, a questão da regulamentação dos grupos de pressões ou lobbies, como a gente chama. Pesquisa eleitoral e grupos de lobby. Carla. Não, eu acho que dentro dessa proposta aí, existem alguns pontos que realmente eles merecem discussão, né? Por exemplo, nós não votamos em suplente de senador e esse indivíduo pode assumir um cargo. Já não terá mais o terceiro suplente, né? Exatamente. Mas então, ainda tem o segundo. Acho desnecessário, né? Porque é uma pessoa que nós não escolhemos, né? É completamente contrário à ideia de democracia, de participação social. Eu acredito, Hamilton, sobretudo, que hoje é necessário pensar em mecanismos de aprofundamento da nossa democracia, né? Já é claro que nós temos potencial de comunicação através dessas novas formas de comunicação, de interação, de que a sociedade ela quer falar, ela quer ser ouvida. Eu acho que os governos devem se preocupar com isso. Aprofundar através de uma democracia deliberativa, garantindo canais de comunicação permanente com a sociedade para dar vazão a essas reivindicações. Eu acho que se a gente
pudesse hoje instituir gabinetes digitais para garantir que as pessoas possam continuamente participar dos processos decisórios fundamentais, seria um ponto muito importante, porque a população ela se sentiria prestigiada, ela se sentiria ouvida. Eu acho que os problemas são melhores resolvidos quando eles são debatidos em conjunto com a sociedade. Gabinetes digitais e frequência, Eu diria, né, o seguinte, a Michele, ela tocou assim na palavra-chave que para mim foi a essência de todos esses movimentos da juventude, os movimentos de rua, a nossa primavera aí do junho. Na outro debate que eu tive aqui sobre os movimentos de protesto de rua, eu ainda continuo defendendo a tese de que foi uma revolução que teve como essência a necessidade que a população está tendo de participar das decisões, de não ficar fora das decisões, de saber realmente o que é importante. E assim, para mim, o ponto alto disso que eu estou dizendo foi a marcha da Rocinha, a passeata da Rocinha, quando um morador foi entrevistado e ele disse: nós não queremos um teleférico aqui, nós queremos saneamento básico, nós queremos uma escola boa para os nossos filhos, nós queremos médico no posto de saúde. Então, quer dizer, a participação é a essência desse movimento. Agora, quando a gente fala de participação, aí o governo está, hoje eu li em algum lugar, né, que a presidente, eu acho que o PT também, e uma parte da classe política, querem estimular uma cultura do plebiscito, quer dizer, consultar mais a população. Então, assim, eu acho que é uma coisa positiva, mas eu acho que seria muito bom se nós conseguíssemos introduzir o recall aqui dos políticos. Você já imaginou, né, devolver um político que não presta? Ou seja, o povo diz: olha, esse aí pisou na bola, é corrupto, etc. Vai ter um processo de recall, ou seja, vai ser caçado pelo povo. Seria uma maravilha. A reforma política foi debatida hoje de manhã. Você tinha o Henrique Fontana como provável presidente dessa comissão. Quando você abre os principais sites de notícias, Cândido Vacarezza. Henrique Fontana, que, diga-se de passagem, já tinha um projeto anterior. Já tinha, não. Foi, na minha opinião, hoje uma das pessoas que mais entende de reforma política lá no Congresso. Ele, Miro Teixeira, que eu também que conhece muito bem. E o PT resolve sacar esse cara fora. Há uma briga interna. O próprio PMDB está apoiando essa reforma, mas já está de olho em 2014. Se ele sentir que o PT não terá condições de manutenção do poder, ele, como um partido oportunista por natureza, governista, ele provavelmente vai se aliar às oposições, já prevendo que essas podem votar a partir de 2015, e transformar a mini-reforma numa mini-reforma mesmo. Para não bulir num sistema da qual ele se prevalece, que é o presidencialismo de coalizão. Que ninguém discutiu aqui, mas o presidencialismo de coalizão ele tem que ser mudado. Esse modelo se exauriu. Os partidos não estão mais interessados nos interesses da sociedade, estão interessados nos seus interesses, no interesse do que o Estado pode ajudá-los em matéria de reeleição e, lógico, eles estão nas antessalas dos grandes empresários. Alguém quer comentar? Não, eu queria só colocar o seguinte: um outro incômodo que apareceu nesses movimentos e que eu acho que a população tem verdadeiro, vamos dizer assim, incômodo com isso, né? E é a questão de você pegar o aparelho estatal e aparelhar, pegar o Estado e aparelhar a quantidade de cargos comissionados em todas as esferas de poder desse país é imoral. Isso precisa ser passado a limpo, essa reforma política. Eu não sei se vão enfrentar essa questão, né, de cortar o número, uma reforma assim como tiraram um suplente senador. Eu acho que tem que ser reduzido o número. Não seria uma reforma não só de ministérios, mas de cargos comissionados, né? Então, é uma imoralidade. E aí, o que é que você assiste nos órgãos públicos, em todos os níveis? Você tem aquele funcionário de carreira, que tem uma capacidade técnica, que tem um domínio sobre aquilo, que tem história, e aí vem alguém que cai de paraquedas, que muitas vezes não entende coisa nenhuma daquilo, mas tem um QI político, e vem, entre aspas, para prejudicar o funcionamento da própria administração pública. Carla. Hamilton, eu queria só reforçar a questão do financiamento, né? Eu acho que nós temos que ficar muito atentos
em períodos eleitorais, acompanhar. Está disponível na internet, as pessoas podem ter acesso à prestação de contas, pelo menos aquilo que os partidos informam, né? A prestação de contas. Acessem, né? Observem quem são as pessoas que financiaram as campanhas, né, dessas pessoas que hoje ocupam esses cargos que são importantes. Um exercício elucidativo, muitas Exatamente. vezes. Bom, temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Alô. Alô? É Gilvan tá falando. Gilvan? Boa noite. Boa noite, Gilvan. Você tem pergunta ou comentário? Não, tem um comentário. Eu Fique à quero vontade. saber quem vai fiscalizar, no caso dessa reforma Reforma política? financiamento de campanha, sobre o Caixa 2, né? Todos sabemos que o Caixa 2 para prefeito, governador, presidente, não tem aquela fiscalização realmente mais séria, certo? Quer dizer, se existe o financiamento de campanha pelo dinheiro público, quem vai fiscalizar realmente, seriamente, a questão do Caixa 2? Ô, Gilvan, muito obrigado pela sua participação, existe. viu? Ligue sempre que quiser. o Tribunal Superior Eleitoral e o TRE, eles fiscalizam. E ele demonstrou que são eficazes. Os mecanismos que eles estão criando está diminuindo o Caixa 2. O que está acontecendo é o seguinte, estão encontrando novas brechas. Entre elas, por exemplo, que eu falei no primeiro bloco, o empresário não está mais indo direto ao candidato, ele vai ao partido. Ele financia o partido e o partido resolve em quem vai financiar. Você diz que o financiador vai ao partido. Vai ao partido, não vai mais a pessoa ao candidato, a física, não. Exatamente. O que acontece? É o que eu vou passar rapidamente para a Michelle, que a Michelle está falando. Você criaria uma classe de superpolíticos que seriam beneficiados. Por exemplo, você vê aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, nós tivemos 2 candidatos que foram financiados pelos partidos, principalmente o do PSDB e do DEM. Foram praticamente só financiados pelos partidos. Agora é difícil a população acompanhar isso, né? E o que acontece também é o seguinte, ao telespectador que ligou agora, né? O financiamento público já existe, já há financiamento público de campanhas. O modelo que nós temos é um modelo misto, que compreende tanto o financiamento público quanto o financiamento privado. E o que ocorre muitas vezes é o seguinte, algumas pessoas, né, que se utilizam, candidatos que se utilizam de Caixa 2, colocam figuras nas prestações de conta que são laranjas, como se fossem doadores de campanha, porque a legislação permite isso, quando na realidade eles estão se utilizando de dinheiro público. E aí, Hamilton, hoje você pode ter um candidato que contrata um publicitário a peso de ouro, que faz propagandas formidáveis, que se utiliza constantemente de pesquisas, porque isso é extremamente caro para você fazer o monitoramento dos ânimos do eleitor, com pesquisas constantes sendo aplicadas, carros de som ocupando... Por que a gente tem tudo isso? Porque hoje existe a possibilidade de você ter um financiamento privado. Então, você pode dizer, não, foi um empresário, foi fulano, uma pessoa física, quem fez uma doação para a minha campanha. Hoje isso é possível. Se o financiamento for exclusivamente público, como é que você vai explicar que um candidato A, que recebe o mesmo percentual do candidato B, não dispute nas mesmas condições? Um tem capacidade de colocar carro em rua, tem capacidade de contratar profissionais, tem um staff, e o outro não tem. O outro não tem. Eu acredito até que a propaganda eleitoral, estou dizendo que a propaganda precisa ser feita como na época da Lei Falcão, não. Você colocava a foto 3x4 do candidato e passava lá o currículo, ficava passando, se o cara fosse de esquerda, então passava lá no currículo, ex-presidiário, ex-preso político. Eu estou dizendo que precisa ser isso, não. Mas nós poderíamos, por exemplo, ter esse controle através da Justiça Eleitoral. Você ter um cenário como esse aqui, que fosse disponibilizado para todos, um cenário agradável como esse que nós estamos, que tem poucas pessoas estão em casa escutando, gostando do seu cenário. Poderia ser um cenário como esse, que estaria disponível para todos os candidatos. E eles poderiam todos ter esse cenário, exatamente. Agora, você teve uma campanha eleitoral, amigo, que tinha candidato na eleição passada que gravou a campanha com uma câmera fotográfica. Se não fosse a obrigatoriedade da legenda, o eleitor sequer saberia o que o indivíduo estava falando. Michelle, isso é um absurdo. Aqui nós já estamos terminando. Eu sou a favor do financiamento privado. Por quê? Nós temos no Congresso as bancadas dos partidos, mas as reais bancadas são bancadas de categorias. Agronegócio, medicina, os bancos que financiam certos deputados. Eu acho que o problema não é o financiamento privado, é a maneira como ele é feito hoje em dia. Bom, deixa eu só fazer uma pergunta, Luiz, você pode até responder também. A pergunta que chegou agora pelo Twitter, do jornalista Márcio Dornelles. Já que se fala em reforma, que está uma redução drástica de partidos
e coligações. Partidos em coligações. Acho que, mas a reforma política, ela está tratando disso. Trata também. Porque com o fim das coligações, o que vai acontecer? Você vai ter, no máximo, 3 ou 4 grandes partidos e você vai ter uma espécie de uma federação partidária, que eu acho que eles vão manter, que é onde esses médios e pequenos partidos vão se juntar como se fosse uma espécie de um partido único, mas com sobrevivência de 3 anos só. Depois ele se dilui e eles fazem uma outra federação, de acordo com os seus interesses. Isso será aventado nessa mini reforma? Já está Eu queria falar que um dos grandes problemas da reforma é esse que eu quero vislumbrar, até onde a reforma vai interferir na atual estrutura dos partidos políticos. Porque, como a gente discutiu no debate anterior sobre as passeatas, é que os partidos hoje, eles são extremamente cartelizados, eles têm donos, quer dizer, quando o dinheiro chega, quando esses recursos vêm, os donos do partido, ou seja, aquelas pessoas que estão na cúpula, se beneficiam, correta, os donos e aqueles que vêm, eles vêm só para fazer número, nos processos eleitorais. Há uma elite. Sempre os donos do partido se beneficiam tanto de recursos públicos como dos recursos privados. Então, quer dizer, há uma necessidade, olha que ironia, de democratizar os partidos políticos. Que é a representação da democracia. Você quer comentar? Você tem partidos, coligações? eu só terminando, você tem partidos, que eu não vou citar o nome, que não tem representação no Congresso e por ano recebe de 1 a 1,5 milhão. A gente também tem que separar isso, porque tem partidos que ainda não têm essa representação, obviamente nascem pequenos, né? Nem todo partido nasce como o PSD, né? Tem a possibilidade de ser um guarda-chuva para insatisfeitos, né? De outros partidos que não podem se manter nos partidos porque precisam participar de governos. Então, nem todos nascem dentro dessa mesma circunstância, né? E, obviamente, são partidos que, embora ainda não tenham representação, precisam, sim, do dinheiro e precisam de ter um espaço de visibilidade para garantir, né, que a sua voz também seja ouvida e que possa regimentar futuros eleitores, né? Então, acredito que seja importante. Agora, também é necessário que exista um controle, porque, assim, a gente vê partidos que têm, supostamente, conteúdos programáticos completamente distintos dentro de uma coligação extremamente indigesta. Né? E aí, obviamente, eu acredito que a gente tem que ter um rigor maior sobre essas coisas. Eu acho que o próprio eleitor, sabe? Acho que a gente está no momento de acordar para essas coisas, né? De perceber quem são os pilantras, quem são essas pessoas que querem só se beneficiar da coisa pública, que estão aí há tempos, né, ocupando cargos públicos e exercem muito pouco, assim, de forma profícua a sua atividade, representando muito pouco a sociedade. Acho que a gente tem que começar E aí, por isso o Gilvan, a Valéria, não acredita Como é que eu estou de tempo, moça, aí? Acabou? 2 minutos? Nossa. Gente, 2 minutos. 30 segundos para cada um para as considerações finais. Eu vou só dizer que eu estou muito feliz, né? Que, assim, eu achei até que depois que terminasse a Copa das Confederações, os movimentos iam... arrefecer um pouco, né? Houve essa tentativa do movimento sindical também de se apropriar um pouco desse movimento. Que outro debate, né? Que dá um outro debate. Mas dizer assim, que tudo indica que vai continuar uma mobilização da população, a população está ligada na política. Isso é que eu fico muito feliz. E 2014 vem aí, pode ser que tudo volte, né? Com mais força. 30 segundos, meu nome é Carla Michele, né? Igual a Enéas, né? Quero agradecer o convite e parabenizar mais uma vez a TV União, o programa É Verdade, por estar oportunizando esse debate, que nesse momento acredito que seja extremamente profícuo para que a sociedade ela possa ter esse espaço de discussão. Então, acho que a contribuição que a TV dá à democracia ela é importante. Ficamos felizes. Eu quero convidar o telespectador para não perder nesses próximos dias o jornal União Brasil. Ele tem abordado isso com muita eficiência, com muita clareza. Quero mandar um abraço aqui para 2 pessoas importantes, a Lenice Braga e a minha prima Cristina Ferreira. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado a vocês. Terminou, mas terça-feira que vem a gente está de volta com mais A Verdade. Grande abraço. Tchau.